Boa tarde a todos os conselheiros e as conselheiras. É com muita alegria que nós estamos hoje iniciando os trabalhos da Câmara de Normas e Recursos. Por esse longo período aí do ano, nós não tínhamos, até temos, né, pautas, temos 3 regimentos internos, por exemplo, que estão, né, sob avaliação da Câmara, mas ainda nós não temos os pareceres finais, né, para que possamos pautá-los aqui para discussão. Então, nós estamos iniciando aqui no dia 22 de setembro de 2022 a nossa 10ª reunião ordinária, né, da Câmara, e, né, assim como todas os outros órgãos colegiados, as câmaras assessoras, elas permanentes, né, elas são órgãos colegiados, técnicos, né, e também deliberativos do próprio Conselho Universitário, que são demandadas para estudo e esclarecimento acerca de vários assuntos, né, quando submetidos para a sua deliberação. E da mesma forma, né, por se tratar de um órgão colegiado, nós seguimos também todos os ritos de publicidade, regulados das informações e dos atos, regularidade das sessões, até o professor Tade estava mencionando, mas é devido à demanda mesmo, né, que nós não tínhamos. O mês de agosto é um mês que costumamos não fazer as reuniões, porque a maioria dos nossos conselheiros, eles estão em gozo de férias, e para não inviabilizar a participação da grande maioria. Nós também seguimos o quórum mínimo para funcionamento e tomada de decisões, cumprimento quanto à situação de impedimento do direito de voto do conselheiro, né, quando o conselheiro ele é parte interessada nos processos, ele tem, né, a situação de impedimento de voto, as reuniões ordinárias com periodicidade mensal, né, e as extras assim que nós tivermos a demanda, e, assim, por último, né, como demanda nosso regimento geral, a própria obrigatoriedade de participação dos conselheiros nas reuniões, né? E a gente sempre lembra, né, que o comparecimento dos membros dos órgãos colegiados, eles, eles precedem a qualquer outra atividade no âmbito da universidade. Aí é claro que a gente vai seguir a hierarquia, inclusive, né, do órgão, né, do órgão colegiado, né, considerando o conselho universitário como nosso teto, né, como órgão colegiado máximo da instituição, e, assim, todas as pautas, né, tanto das sessões ordinárias quanto das extraordinárias, nós seguimos também aqueles tempos lá de 72 horas, né, para as situações, para as convocações, né, extras, e as ordinárias nós já temos também a ordem do dia, né, com o informe e a própria pauta, né. Da mesma forma, se tiver de fazer um ad referendo, ele terá prioridade, né, na organização da própria pauta, assim como nós já temos, né, costume dos conselhos diretores, no próprio conselho universitário. Acredito que eu depois vou falar um pouco da nossa composição da reunião da Câmara para esse ano. Também temos as situações, né, de concedida, né, para conceder vista de documentação que refere a item de pauta, né, que esteja sendo pautado pela primeira vez, né, se o conselheiro solicitar vistas no processo, ele tem 5 dias úteis, né, para apresentar à secretaria um outro, né, parecer, ou uma outra versão, ou um outro olhar sobre o processo que estiver sendo analisado, né. Eu vou fazer aqui uma projeção bem rápida, só para que os conselheiros e as conselheiras possam visualizar quais são os membros da Câmara para o ano de 2022. Essa apresentação aqui, eu fiz um pequeno resumo das competências. Eu não vou apresentar, porque nós nem temos tempo para isso, mas eu apenas vou, né, trazer os elementos, e depois eu até passo para a Gleiciane, para que ela possa enviar para os conselheiros, né? Então, basicamente, nós temos hoje, dentro da Câmara, eu estou na presidência, temos o Alan Jorge, né? O Arlan, né? Jorge, o representante do STAI, a suplente, a Mariana,
Temos o Gustavo também Brandão, que é representante do STAI. A Naícia, ela, inclusive, no momento, ela está em gozo de férias. Nós fizemos o convite, inclusive, atrapalhando aí um pouco as férias da Naícia, né, para que ela pudesse participar hoje como convidada, né, da reunião. Nós temos o Gabriel, que é Gabriel Santos Bittencourt, que é o representante dos estudantes. A suplência dele está vaga no momento. A pró-reitora Jaqueline, da PROAGE, a suplência é o Carleson. O pró-reitor da Projeto, né, o Cleiton da Silva Barcelos, que também é o vice-presidente da Câmara, e o Juscelino Maico, né, que inclusive hoje está representando o Cleiton. Nós temos a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que é a professora Leriane, e o suplente é o professor Cláudio Reis. Temos a direção do centro do CCBS, né, que é o professor Rafael, a suplência é a professora Isabela, direção de Santa Maria da Vitória é a professora Vera, e a Manan Terra é a suplente, e a direção do centro de LEM, que é o professor Bruno Mota, né, onde o professor Thaís, ele é o suplente, né. Aí eu vou interromper aqui, né, embora essa apresentação tenha uns 12 slides, mas aí eu vou preferir enviar, porque daí lá eu só estava mencionando as informações gerais, fluxo das pautas na Câmara, por exemplo, os conselheiros que não, né, que estão há pouco tempo, por exemplo, dentro tanto do Consune quanto da Câmara, é interessante dar uma olhada para vocês verem, observarem quais são os fluxos das pautas, fluxo das pautas deliberadas pela Câmara, né, competência da própria Câmara em si, e o funcionamento da Câmara. Então é importante fazer esse acompanhamento, mas eu vou disponibilizar para que nossos conselheiros possam estar acompanhando, né? O nosso primeiro ponto de pauta são os informes da reunião. Aí eu já deixo aberto, né, para que os conselheiros e as conselheiras possam também se inscrever e passar os informes gerais para a Câmara, né? E enquanto que não temos inscrições, eu vou apenas mencionar, né, que eu já até comentei um pouco na abertura, que é a situação, né, de que nós temos alguns, né, provavelmente a Câmara vai ser demandada, né, para os próximos dias, porque nós temos um processo que ele, inclusive, está em diligência, né, que é o processo referente ao regimento interno da reitoria. Esse processo, ele está com o relator no momento, mas ele fez uma diligência e o relator está esperando, né, o resultado da diligência para que ele possa fazer o encaminhamento aqui para a secretaria, para que ele entre na pauta, né? Então, temos esse processo, temos o processo, outros 3 processos referentes aos regimentos internos, um do C7, outro do campus de Barra, e outro regimento interno do campus Santa Maria da Vitória, os quais também, né, já, inclusive, solicitamos, né, aos conselheiros, relatores, para que possam nos enviar, né, depois os pareceres para que a gente possa estar pautando. Então, a Câmara não trabalhou até agora quase, né, do ponto de vista de reuniões, mas já temos conselheiros trabalhando, sim, nos pareceres, e provavelmente o mês de setembro, outubro, novembro, vamos ter bastante demanda aí na Câmara para que a gente possa, inclusive, dar vazão, né? Como não temos nenhuma inscrição aqui, eu vou seguir, né, com os informes. Quer dizer, eu não tenho mais informes, eu vou seguir para o segundo ponto, que é as atas da Câmara. Essas atas, né, é normal, né, elas são referentes ao ano de 2021, e às vezes gera até a dúvida, né, dos conselheiros de se eles não estavam presentes à época, né, da reunião que foi construída a ata, se eles precisam assinar. Assim, o entendimento é que eles precisam sim, né, porque na verdade quem assina a ata é quem está na reunião de aprovação da ata, né, só para também os conselheiros novatos, né, que digo novatos do ponto de vista de participação em órgãos colegiados, né, para que eles possam compreender. Nós teremos 3 atas, o item A do ponto 2, a ata da 7ª reunião ordinária da Câmara de Normas e Recursos, de 21 e 28 de outubro de 2021,
A ata do item B, a ata da 8ª reunião ordinária da Câmara de Normas e Recursos, de 25 de novembro de 2021, e temos também, no item C, a ata da 9ª reunião ordinária da Câmara de Normas e Recursos, de 7 de dezembro de 2021, né? Já registro, né, que todas as inserções nós já passamos a Secretaria já passou para dentro do documento, né, de forma que tudo aquilo que foi indicado no período de contribuições já foi realizado, mas se alguém percebeu algo, né, que possa ser acrescido aqui, nós ainda abrimos para que o conselheiro ou a conselheira possa, inclusive, fazer a exceção nesse momento, de algum item da ata, né, que tenha passado despercebidos por todos nós, né, que é muito natural passar algum item, né, são muitas as informações. Então, eu vou abrir, né, em regime de votação, né, a apreciação das 3 atas que eu mencionei. Então, quem concorda com o teor das atas apresentadas, né, permaneçam como estão. Se houver alguma abstenção ou voto contrário, aí eu solicito que seja feita a menção no chat da reunião para que a secretaria possa fazer o registro. Temos, Gleiciano, uma manifestação de abstenção. Então, as atas foram aprovadas, né, com uma abstenção. Nós passaremos, né, para o terceiro ponto, né, e aí eu já vou, inclusive, dar as boas-vindas, né, à nossa conselheira, mas que hoje se encontra de férias, né, a Naícia. Seja muito bem-vinda, né, Naícia, aqui como convidada hoje, seja muito bem-vinda na Câmara, né, é a sua primeira participação dentro da Câmara, assim como a primeira participação de alguns outros, né, como o Arlan, o Gustavo, o próprio Gabriel, né, e seja bem-vinda, e assim eu vou fazer, né, a leitura aqui do documento, que foi apreciado como um documento de referendo, já justifico, né, que esse documento ele foi aprovado de referendo porque é um documento recursal na Câmara, para documentos em que há um recurso, né, nós temos 15 dias para a Câmara julgar, né, sendo prorrogado por um igual período, justificado todo, né, por que está sendo prorrogado. E aí nós utilizamos de mais de 15 dias, precisamos justificar, né, inclusive justificamos a prorrogação por mais 15, para que a conselheira Naícia pudesse emitir o seu parecer, fazer uma análise muito bem feita, né, e criteriosa, e aí a conselheira Naícia emitiu, né, o seu parecer, e o meu ad referendo foi sobre o parecer da conselheira Naícia, né, que está aqui como convidada hoje, né. Então, nossa declaração de referendo, a Câmara de Normas, que é a número 1 de 2022, ela aprova o parecer da conselheira relatora, né, Naícia Quirone Figueroa de São Bernardo Tencaten, emitido em 19 de agosto de 2022, apresentando argumentos favoráveis e recomendando o deferimento da solicitação de progressão funcional da classe nível D1 para a classe nível D2, da servidora Adriana Migliorin Kischoff, com a devida retroatividade. Considerando o prazo estabelecido no artigo 79 do Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e atendendo ao encaminhamento do presidente do Conselho Diretor do Centro das Humanidades, onde o processo é o 23.520.0018/2022/51. Eu vou fazer assim, Naícia, né? Eu não, como é um documentário de referendo, a gente não tem nenhum momento, né, da discussão, mas eu até pergunto, né, se há, por parte dos conselheiros, das conselheiras, alguma questão relacionada ao documento, e daí a gente já pode esclarecer e depois coloca em votação o parecer. O parecer já foi enviado, né, para os conselheiros e as conselheiras, porque ele já está dentro do processo que a secretaria enviou para todos os conselheiros.
Então, eu abro, né, se houver alguma manifestação dos conselheiros. Não havendo, né, eu vou, inclusive, já colocar em votação o parecer, né, na verdade, a aprovação de referendo, lembrando que esta aprovação de referendo, ela foi baseada no parecer muito bem circunstanciado, né, como um recurso, né, do Conselho Diretor do Centro das Humanidades. Né, foi enviado, o documento foi enviado, na verdade, como um recurso da professora à Câmara de Normas, uma vez que já havia esgotado, né, todas as possibilidades no âmbito do Conselho Diretor, e aí a docente interessada requereu, né, um entendimento, onde a conselheira Anaísa fez, né, a análise e emitiu o parecer. Então, eu coloco em votação a declaração de referendo, a Câmara de Normas e Recursos do Consune, número 1 de 2022, né, que na verdade foi emitido em 22 de agosto de 2022. Então, quem concorda, né, com o ad referendo emitido, peço que continue como estão, né, se houver alguma manifestação contrária ou abstenção, aí eu peço que faça o registro, né, no chat da nossa reunião. E nós não temos nenhum registro, né, então a solicitação, na verdade, a aprovação de área de referendo foi por unanimidade. Eu agradeço, inclusive, a Anaísia, né, pelo tempo dela disponibilizado, né, lembrando que ela está de férias, inclusive, se ela não, né, não poderia, não, na verdade, não poderia, né, ela não teria obrigação nenhuma, né, estar aqui, mas, por uma gentileza muito grande, ela se colocou para participar, né, para o momento do ad referendo. E eu já te deixo bem livre, viu, Naícia, para sair da reunião, né, porque eu sei que você está de férias, aí você tem que aproveitar ao máximo aí as suas férias. Obrigadão. Viu? A gente está se preparando para a gincana, professor. Verdade, né? Tchau, Tchau, Naícia. O nosso quarto ponto é a apreciação do parecer da relatora referente à solicitação de flexibilização do artigo 29 do Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia, quanto à possibilidade de ocupação de mais de uma cadeira de representação em um órgão colegiado, né, encaminhada pelo professor Thaídes Tavares dos Santos, lotado no Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães. O processo é o 23.1520.007120, barra 2022, traço 88. A nossa relatora é a conselheira Jaqueline Frit. E aí eu já passo, conselheira Jaqueline, agradeço a sua disponibilidade de ter feito relatoria e já passo para a sua exposição do parecer. Boa tarde, senhor presidente, demais conselheiros. Peço permissão, professor, para poder projetar. Ok. Consulta os conselheiros se está visível e se o tamanho também está adequado. Sim, conselheira. Está visível. Tá sim, Jaqueline. Tá bem tranquilo. Bom, o número do processo é o 23520.007.120.2022.88. O assunto, a solicitação de flexibilização do artigo 29 do Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, quanto à possibilidade de ocupação de mais de uma cadeira de representação em um órgão colegiado. Os interessados, o Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, e o professor Thaídes Tavares dos Santos, relatora Jaqueline Frit. O objeto da apreciação trata-se de solicitação de flexibilização do artigo 29 do Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB,
quanto à possibilidade de ocupação de mais de uma cadeira de representação em um órgão colegiado, encaminhada pelo vice-diretor professor Taídes Tavares dos Santos, lotado no Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, CMLEM. Senhor presidente, eu peço autorização para pular o histórico. Pode pular, Jaqueline. Passo, então, às considerações. O objeto deste parecer é analisar a solicitação de flexibilização do artigo 29 do Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, quanto à possibilidade de ocupação de mais uma cadeira de representação em um órgão colegiado, encaminhada pelo vice-diretor professor Taídes Tavares dos Santos, lotado no Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, CMLEM. Sobre a composição do Conselho Universitário, há de se mencionar, primeiramente, o disposto no artigo 22, seção 1, capítulo 1, título 2 do Estatuto da UFOB. O artigo 22, Conselho Universitário, CONSUNE, instância máxima deliberativa, consultiva e normativa sobre matérias de ensino, pesquisa, extensão e administração, terá a seguinte composição: 1. Reitor, como seu presidente. 2. Vice-reitor. 3. Pró-reitores. 4. Diretores das unidades universitárias. 5. 2 representantes, no mínimo, dos coordenadores de curso de graduação. 6. 2 representantes, no mínimo, dos coordenadores de programas de pós-graduação estrito sensu. 7. 1 representante do corpo docente de cada unidade universitária. 8. Representação dos técnicos administrativos em educação da universidade. 9. Representação dos estudantes da universidade. 10. 1 representante da sociedade civil. Parágrafo 1º. As representações descritas nos incisos 5 a 10 serão escolhidos na forma do Regimento Geral da Universidade. Parágrafo 2º. Cada membro do CONSUNE terá um suplente para substituí-lo em suas ausências e impedimentos, conforme estabelecido pelo Regimento Geral da Universidade. Parágrafo 3º. O número de representantes dos técnicos administrativos em educação e dos estudantes será dimensionado com base na proporção de membros docentes definida na legislação vigente, sendo priorizada a distribuição equitativa de assentos entre as duas categorias. Parágrafo 4º. Os membros dos itens 7, 8 e 9 não poderão acumular vagas de representação em outro órgão deliberativo da universidade. O Estatuto é um instrumento legal que define a atuação, os princípios, os objetivos e a estrutura organizacional da UFOB. O Regimento Geral, por sua vez, é um instrumento legal que define, estrutura e regulamenta a organização e o funcionamento comuns aos órgãos e unidades universitárias da UFOB, considerando que a estrutura institucional é baseada em instâncias colegiadas e órgãos executivos, conforme disposto no Estatuto. Recentemente, em 30 de março de 2022, entrou em vigor a Resolução CONSUNE-UFOB número 13, de 9 de dezembro de 2021, que consolidou as resoluções CONSUNE número 12, de 20 de dezembro de 2018, e número 1, de 21 de fevereiro de 2019, todas do Conselho Universitário, que tratam do Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Tal resolução traz no seu artigo 29, seção 1, capítulo 2, as definições acerca das representações de categorias e de segmentos nas instâncias colegiadas. Artigo 29. A representação de categoria para todas as instâncias colegiadas será eleita pelos pares e a representação da sociedade civil será eleita pelo pleno do respectivo órgão colegiado. Parágrafo 1º. O processo de eleição para representação deverá ser divulgado publicamente por meio de edital de convocação e conduzido por comissão eleitoral, designada pela presidência do Conselho, cujos membros serão indicados pela respectiva categoria. Parágrafo 2º. O processo de eleição deverá ser iniciado com, no mínimo, 45 dias de antecedência
do término do mandato do representante em exercício, devendo o resultado final ser homologado dentro deste prazo. A comissão deverá elaborar a ata do processo de escolha dos representantes das instâncias colegiadas e encaminhar à Secretaria do Conselho Superior. Parágrafo 4º. Os representantes de categoria da sociedade civil terão mandatos de 1 ano, sendo permitida uma única recondução para a mesma representação e observados os mesmos critérios e procedimentos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sendo que 1. É vedado o exercício cumulativo de mandado de representação de categoria em mais de uma instância colegiada de deliberação da UFOB. 2. Cada representante de categoria e da sociedade civil terá um suplente para substituí-lo em suas ausências. 3. O não preenchimento da vaga de representação de categoria e da sociedade civil ensejará na configuração de vacância até sua regularização. 4. O membro suplente, no caso de vacância da representação titular, antes do final do mandato, assumirá a representação pelo prazo máximo de 90 dias, desde que não ultrapasse o término do mandato original. 5. No caso de vacância da suplência, será realizada a escolha de substituto para o cumprimento do restante do mandato. E 6. A comissão eleitoral para representantes das instâncias colegiadas deverá elaborar a ata do processo e encaminhar para a Secretaria do Conselho Superior ou da Direção. Parágrafo 5º. As representações docente, técnico-administrativa e estudantil serão escolhidas, respectivamente, dentre os servidores docentes, técnicos administrativos em educação e estudantes, respeitada a lotação funcional ou o vínculo institucional, a abrangência da instância colegiada e o previsto no Estatuto, neste regimento geral, nos regimentos internos e demais regulamentos institucionais. Sendo que, 1. O número de vagas disponibilizadas aos representantes docentes na instância colegiada respeitará os seguintes limites. A. 1 docente por centro multidisciplinar, no caso do Consune, e B. 4 docentes, no caso de conselho diretor do centro, escolhidos conforme critérios estabelecidos no seu regimento interno. 2. O número de vagas disponibilizadas aos representantes técnico-administrativos em educação na instância colegiada respeitará os seguintes limites. A. 1 técnico administrativo em educação para cada 7 membros docentes, arredondada para o primeiro inteiro acima, em caso de fração resultante, para a representação no consumo. E B. 1 técnico administrativo em educação para cada 7 membros docentes, desprezada a fração resultante, no caso de conselho diretor do centro. 3. O número de vagas disponibilizadas aos representantes estudantis na instância colegiada respeitará os seguintes limites. A. 1 estudante para cada 5 membros docentes, desprezada a fração resultante, no caso do Consune, e B. 1 estudante para cada 7 membros docentes, desprezada a fração resultante, no caso do Conselho Diretor do Centro. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 22, seção 1, capítulo 1, título 2 do Estatuto da UFOB, define-se que os membros representantes das categorias de docentes, técnicos administrativos em educação e discentes não poderão acumular vagas de representação em outro órgão deliberativo da universidade. De forma vinculativa ao disposto no Estatuto, o Regimento Geral, no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 29, seção 2, capítulo 2, veda o exercício cumulativo de mandado de representação de categoria em mais de uma instância colegiada de deliberação na UFOB. Assim sendo, verifica-se que a vedação do exercício cumulativo em mais de uma instância colegiada está relacionada à representação de categoria e devidamente prevista nos 2 instrumentos legais estruturantes da UFOB, amplamente e recentemente analisados e atualizados pelo próprio Conselho Universitário. Entendo que a referida vedação é assertiva e está relacionada ao Estatuto da UFOB, no que se refere ao atendimento do princípio da pluralidade de ideias e do objetivo de manter diálogo permanente com a comunidade, a sociedade civil e os seus movimentos sociais por meio de seus representantes junto às instâncias de deliberação.
Parecer, diante das considerações apresentadas, recomendo manter o texto do artigo 29, seção 1, capítulo 2 do Regimento Geral da UFOB, em vigor por meio da Resolução Consune-UFOB número 13, de 9 de dezembro de 2021. Barreiras, 15 de agosto de 2022, Jaqueline Frit, pró-reitora de Administração, conselheira relatora da Câmara de Normas e Recursos. Obrigado, conselheira Jaqueline, pelo cuidado, né, com o seu parecer, e eu deixo em aberto para que os conselheiros e as conselheiras possam trazer, né, suas colocações acerca do documento apresentado. O professor Taídes. Professor Antônio, acho que é a segunda vez que eu participo da Câmara, né? E eu não sei como que é a rotina de vocês, mas, por exemplo, no conselho diretor, aí os conselheiros recebem os pareceres antes para poder apreciar com calma, né? E claro que quando é uma reunião extraordinária, não tem como, mas uma ordinária, né? E aí a Gliciane me encaminhou o processo, mas não constava o parecer, então fica até difícil a gente conseguir, né, dar conseguir responder, né? Só numa apresentação feita dessa forma rápida, sem ter o documento pra gente ler, com calma, né? É normal essa rotina ou é porque o parecer foi feito mais... Eu vi que teve uma prorrogação de prazo, né? Não, é normal. Na verdade, até o próprio Conselho Universitário, o professor Taídes, né? A gente costuma que o relator apresente o seu parecer, e aí, até considerando que o processo, tudo que a conselheira Jaqueline fez aqui, pelo que eu acompanhei no parecer dela, foi pegar os elementos que estão dentro do regimento geral, né? Não foge a isso, né? E aí o processo em si, ele já traz, né, os elementos que faz a remissão, né? O que ela fez foi se remeter ao próprio regimento geral para buscar os elementos para trazer o parecer, né, de manutenção. E aí, inclusive, ela fez de forma muito inteligente o parecer, porque, assim, ela não tratou um caso particular, né, embora a situação é uma situação particular que foi solicitada, mas ela tratou pela manutenção, né, é uma excelente saída para a situação, porque é o zelo que temos mesmo pelo próprio regimento geral, né. Entendi. Porque, assim, é interessante, né, claro, essa vinculação, ela comentou, inclusive, encerrou falando aí que foi recentemente revisado, né? Só que, por exemplo, para mim não é suficiente ainda que, por exemplo, ela citou o estatuto, né, o artigo 22, ele fala, por exemplo, até estava vendo agora aqui, né, as representações descritas nos itens, cadê? Os membros dos itens 7, 8 e 9 não poderão acumular vagas de representação, só fala isso, representação. Aí, quando nós vamos para o regimento geral, ele já fala representação de categoria, né? E são coisas diferentes, né? Representação de categoria é representação docente, discente e dos técnicos, né? Então, a gente percebe que tem coisinhas assim, né? Apesar disso. Então, fica difícil emitir uma fala, um entendimento, recebendo parecer assim. Não recebendo, só visualizando, né? De qualquer forma, o meu questionamento na troca de e-mails, acho que ele pulou o histórico, então eu acredito que os outros conselheiros viram, né, o processo. O questionamento veio justamente sobre isso. A gente está vago na representação docente do Consune, os docentes não querem, não tem como enfeitar isso, não querem assumir representação, porque não se sentem incentivados para isso, né? E na troca de e-mails com a Gliciane, troquei e-mail, depois falei, ela respondeu, eu falei que não estava conformado, queria uma consulta mais jurídica, o professor Jacques falou, não, é Câmara de Normas, não é procurador. Então, a troca de e-mails é essa, basicamente, né? Que eu falei o seguinte, o regimento fala de representante de categoria, eu não sou representante de categoria, eu tenho um cargo de vice-diretor, né? Foi isso que eu falei. Então, não estaria acumulando categoria. Se eu fosse representante docente no conselho diretor e quisesse ser representante docente no Consune, é óbvio, né? São categoria, né? Não poderia, como está claro no regimento geral, né? Como representante de categoria. E aí a minha questão é a seguinte, eu não tenho um assento permanente, eu sou vice, na verdade, assim, eu tenho uma portaria da reitoria que me dá a função de vice-diretor, mas nosso próprio regimento geral, o mesmo instrumento que foi revisado recentemente, não é suficiente, ou melhor, né? Ele é suficientemente claro que o vice-diretor
não tem função na prática, a não ser em afastamento legal, né, ou impedimento do titular. Então, na prática, enquanto o professor Bruno, se o professor Bruno não está de férias ou não está, no caso do diretor do centro, se ele não estiver de férias ou não estiver afastado, o vice-diretor só é figurativo. Ele só é figurativo, ele não tem uma cadeira, né? Eu não tenho cadeira no Consune, eu não tenho cadeira em nenhuma câmera. Percebe como é diferente a situação? Mas a cadeira que o senhor tem permanente é no conselho diretor do centro, né? Sim, mas eu não sou representante de categoria. Não, mas aí eu acho que talvez o equívoco, professor, seja isso, né? Porque o senhor está separando a representação. Então, o diretor seria uma outra forma de categoria, uma outra forma de representação, no entendimento do senhor, que aí, se não, pelo que o regimento traz, não tem essa separação de representação. Então, mas, por exemplo, tudo bem, concordo com você que o regimento geral fala categoria, né? No regimento geral, a própria Jaqueline mostrou, tem explícito representante de categoria, não fala representante em geral, como está aberto no regimento, né? O regimento fala simplesmente representante. Inclusive, eu até questionei isso com a Gleciane. Eu falei assim, ó, nosso próprio vice-reitor, você atualmente atua como vice-reitor e como pró-reitor, e acumula, né? Porque a Jaqueline mostrou o mesmo documento. No estatuto tem lá, qual é a composição do Consune? O reitor, o vice-reitor, depois tem pró-reitores. Então, o pró-reitor da PROAI e o vice-reitor são a mesma pessoa, acumula. Entende? Então, foi por isso que eu pensei. Então, se nós já temos uma questão a resolver, que também não é só se diretor não é categoria, ou é entendido se diretor entra numa categoria aí, né? Já que você falou que entra, então reitor, vice-reitor, pró-reitor também entra, fica no mesmo. Entende? A gente está com uma situação parecida nesse caso. Né? Atualmente, a não ser que sim, não, mas o professor Antônio, quando ele está como vice-reitor, ele não está como pró-reitor. Foi o que eu falei. Se eu estiver como diretor em exercício, automaticamente o meu suplente na representação docente assumiria a função de representante, porque eu estaria como diretor. Né? Então, o meu entendimento foi, a gente tem que ver, nosso regimento ele tem questões a resolver, né? Inclusive, assim, só eu vi que tem pessoas querendo falar, Liliane, Jaqueline, só um último comentário, né? Até aproveitar que a Câmara de Normas, depois se pode, professor Antônio, incluir, fazer um pedido de ponto, até manter o professor Rafael hoje, qual que é o entendimento, né, das funções de vice-direção, porque eu fui cobrado essa semana por coisas que eu não posso fazer. Enquanto se o diretor está em exercício, eu não posso fazer, assumir a função de diretor na presença do diretor. Eu acho que caiu na internet, né? Tá todo mundo congelado? Não, tá. Não, estamos Realmente, acho que só é. Tá Eu vou desligar a câmera, porque eu acho que tá ruim a internet. O senhor ainda vai continuar falando, professor Thaís? Que acabou. Não, eu fico satisfeito aqui, obrigado. Tá. Não, aí o senhor até levantou a questão, né? Na verdade, até o senhor fez a menção que hoje eu estou ocupando, o que, na verdade, eu ocupo é o cargo de vice-reitoria, né? Que é o cargo que... E o outro, eu sou responsável, né? Então, eu sou... atualmente estou como vice-reitor, mas eu respondo por uma das pró-reitorias, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis. Aí o senhor me pergunta, né? Mas o senhor está representando dentro da Câmara de Normas ou dentro da Câmara de Ensino da qual estou, representando o quê? A PROAI ou representando a vice-reitoria? A vice-reitoria. Então, eu não estou representando dois órgãos ao mesmo tempo. Né? Inclusive, se em algum momento eu não desempenhar as funções que foram me delegadas, né, para a pró-reitoria, eu não posso colocar outro substituto que não seja o professor Jacques, porque é somente o professor Jacques quem pode responder pela pró-reitoria de ações afirmativas na minha ausência, e ações estudantis. Aí eu vou passar, professor Thaís, para... Deixa eu olhar a sequência, acho que é a professora Leriane e depois a Jaqueline, a relatora. Né? Bom, boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde à presidência da Câmara. Eu queria cumprimentar a relatora, né, a parecerista, na verdade, a conselheira Jaqueline, que trouxe fundamentos e também orientou pela manutenção do artigo, né, a menção que faz, o detalhamento que expôs aqui. Por outro lado, a partir da fala do professor Thaís, eu já percebo que ele também agora terá mais elementos até para dentro da discussão do Centro Multidisciplinar de Lei,
convidar os docentes para que os docentes, de fato, ocupem esse assento, né? Esse assento que, proativamente, o professor Taídes buscou encontrar uma solução de modo a atender uma necessidade de representação, mas como foi demonstrado, de certo modo, a vice-direção, embora ela tenha, logicamente, ela tem uma função e ela tem a sua importância, o fato de não estar formalmente representando num conselho, haja vista que o titular se encontra, né, em atividade, não reduz a importância da vice-direção e nos aspectos relacionados à gestão como um todo, né? Então, esse trabalho da vice-direção, que é importante, em algum momento ele pode, inclusive, entrar em conflito com discussões que as diversas categorias possam trazer. Então, é um órgão, é uma atividade que merece destaque, né, que cumpre aí uma função muito importante no âmbito da universidade, e que o próprio estatuto, o próprio documento, né, os nossos normativos institucionais, já, de certo modo, já mostraram essa orientação, né? Então, eu parabenizo a relatora pela manutenção, né? Passo a palavra. Obrigado, conselheira Liliane. Conselheira Jaqueline. Professor Taídes, boa tarde. Você pode ter visto como o professor colocou, o professor Antônio colocou, eu tentei fazer um parecer não somente para um caso específico, até porque nós estamos falando dos dois maiores documentos que a UFOB possui em termos de estrutura. Então, o Regimento Geral e o Estatuto são os nossos documentos norteadores para qualquer outro tipo de instrução, de procedimento que a gente vai fazer dentro da universidade. Então, a gente não pode, neste momento, quando a gente discute esses dois documentos, tentar colocar uma situação específica dentro de um documento dessa natureza, que pode impactar lá na frente nas outras ações que a universidade for fazer. O estatuto, se você vê o restante do texto, não só esse que eu trouxe para dentro do parecer, mas ele visa, com essas definições que ele traz permitir que mais pessoas, que mais pensamentos, que as categorias se sintam representadas dentro do Conselho Universitário, dentro das câmaras e dentro das outras instâncias. Então, o objetivo do regimento, do estatuto, é justamente isso: permitir que haja um debate de ideias na hora de tomar as decisões que vão impactar a universidade. Então, esses dois, por isso a minha decisão dentro do parecer de manter, justamente porque são documentos estruturantes. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, e que eu coloquei em negrito justamente dentro do parecer, foi justamente que a vedação, ela não é total, ela pelo contrário, ela é específica. A vedação que o estatuto traz e que o regimento traz é somente nos casos de mandato de representação de categoria, entende? Que é justamente o que está vago e que está vago hoje em Luiz Eduardo, mas que pode, a qualquer momento, haver manifestações, entende? Então, o princípio da pluralidade de ideias, ela deve ser mantido, independente de houver a vacância ou não de alguma das unidades nesse sentido. Obrigado, conselheira Jaqueline. O conselheiro Rafael. Boa tarde à presidência da Câmara, boa tarde aos demais conselheiros e conselheiras, a todos que vão assistir essa reunião. Inicialmente, eu peço desculpas por ter entrado atrasado na reunião, a gente estava em reunião do Conselho Diretor do Centro, então acabou prorrogando um pouco. Eu queria só fazer uma fala que eu entrego, não sei se já foi citado, eu acho esse inciso aí um pouco controverso, porque é vedado o exercício cumulativo de mandato de representação de categoria em mais de uma instância colegiada de deliberação da UFOB. Os colegiados de curso, eles são instâncias colegiadas de deliberação. O coordenador do curso, ele é necessariamente um representante da categoria docente,
e a gente tem como composição do Conselho Universitário e das câmaras, por consequência, a representação de coordenadores de curso, que entram também na categoria, né, na mesma categoria. Então, a gente tem que observar isso, se não há controvérsia, se isso não é controvérsia quando a gente compõe o Conselho Universitário e as câmaras, né, porque ele ali está como representante, ele é um representante da categoria, ele vai estar representando o colegiado, ele nessa forma ele assume um papel de representação duplicado, né? A gente pode ter esse entendimento, é importante que seja levado para esse tipo de entendimento. E aí eu queria fazer também uma manifestação, a mesma manifestação que eu fiz na Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas pela manhã, né? Nós retornamos às atividades presenciais em toda a universidade. Eu sou diretor e os diretores da sede, eles não têm, pela legislação, direito a substituto, né? Então, tenho 16 horas de aulas presenciais durante esse semestre, 17 horas esse semestre de aulas presenciais, incluindo aulas práticas. Então, a minha dinâmica de trabalho não cabe mais essa dinâmica de reuniões virtuais, né? A gente não tem um espaço, o gabinete da direção, ele recebe demandas o tempo todo de estudantes, a gente não tem mais espaços aqui que caibam reuniões remotas. Para mim tem sido muito difícil participar de reuniões remotas, então eu gostaria de encaminhar a presidência pela retomada das reuniões presenciais, ou pelo menos que se faça a reserva de uma sala específica, a sala de reuniões, que é a sala para isso aqui no campus Reitor Edgar Santos, para que os conselheiros do campus possam se dirigir a um local adequado para a participação da reunião. Obrigado, professor Rafael. Professor Taídes? Eu queria, aproveitando a fala do professor Rafael, que trouxe um elemento importante. Como eu mencionei no início, né, não tenho experiência com as câmaras, então, se vocês estão acostumados, assim, ao parecer chegar, ele ser lido na hora e decidido, né, até explica certas coisas, alguns questionamentos que surgem depois dos documentos, né, que sempre surge igual a questão da extensão, que o professor Antônio sabe que eu questionei a ele recentemente. Mas essa fala do professor Rafael trouxe realmente um elemento importante, né, de que nós temos esse problema em Luiz Eduardo mesmo. O mesmo colegiado do curso de produção é o colegiado da especialização. Então, os professores são os mesmos, então eles acumulam, né, eles ferem o regimento. Nós já questionamos isso em outros momentos e não tivemos uma resposta. A minha, porque eu insisti bastante, né. E aí, professor Antônio, me perdoe, não é assim como a Jaqueline fez um parecer impessoal, ok? Eu também estou sendo impessoal na minha fala, mas não me convenceu a sua fala de que você só é responsável pela PROAI. Porque eu consultei o Diário Oficial da União e eu encontrei a portaria aqui, né? A portaria é clara. Exercer o cargo de pró-reitor. Eu sei, só não acumula... Essa portaria foi revogada. Foi feita uma retificação nessa portaria que o senhor menciona. Então a PROAI não tem pró-reitor. Não, tem, do ponto de vista administrativo, internamente, temos o responsável pela pró-reitoria. Dentro do sistema, está, inclusive, vinculado à própria vice-reitoria, se nós observarmos, o sistema interno nosso, né? E por que acontece isso? Porque não temos, a universidade, pela lei de criação, elas só foram criadas 7 CD2, é a lei de criação que diz isso. Né? Então, não tem como você pegar, por exemplo, a CD2 do vice-reitor e dar para um pró-reitor, porque a própria lei já diz, ela apenas define 2 cargos lá. Ela define do CD01 para o reitor e um CD02 para o vice-reitor. Então, os demais cargos de pró-reitor não tem essa definição. Agora, o cargo de vice-reitor tem a função definida. Então, não é possível você pegar, por exemplo, o CD2, que é do vice, e dar para um pró-reitor, e eu estar como vice-reitor sem um cargo, né? Não sei se o senhor compreendeu a sistemática, né? Então, isso é a própria lei de criação que traz esse elemento, né? Não, mas isso são questões, isso que você levantou, mais por questões financeiras. Eu me refiro à representação. Então, no caso, quando o senhor está no Consune, vamos supor, o professor Jacques está presente no Consune, o senhor também na sua cadeira de vice. Isso. Então, não tem ninguém da PROAI. A PROAI fica sem representação. A vice-reitoria que responde nesse caso. Não tem, porque eu sou representante, eu sou responsável, eu não sou o pró-reitor de ações afirmativas e ações estudantis, como os outros pró-reitores, como a professora Leriane, a conselheira Jaqueline, são as
pró-reitoras, né, como designado por portaria, né. Professor Rafael, o senhor até fez a menção, né, de que tem esse aspecto de controvérsia, mas todos esses outros casos, eles foram mencionados, inclusive, no próprio regimento. Então, eu entendo assim, né, que aquilo que foi feita, uma previsão já dentro do próprio regimento geral, por exemplo, né, como o senhor mencionou, que um coordenador de curso, na verdade, o coordenador de curso, ele é o único agente dentro da universidade que ele pode ocupar todos os espaços colegiados da universidade. O colegiado de curso, conselho diretor, as câmaras, né, pode ter uma cadeira nas câmaras, pode ter uma cadeira no conselho universitário. Nenhum outro, nenhum diretor não tem essa possibilidade, nem pró-reitor, nem reitor, né. E aí eu vejo assim, que como nós temos dentro do próprio regimento geral, trazendo essa possibilidade dessas ocupações, então já está abrindo uma exceção para essa situação, e só que essa situação aí eu compreendo como uma situação genérica, como a conselheira Jaqueline colocou, né. Tem essa previsão no regimento, o coordenador ficar em mais que uma? Na verdade, O não tem, claro. o coordenador de curso, conselheiro Thaís, ele tem a cadeira de representação dele, o representante dos coordenadores dentro do conselho universitário. Né? Então, mas não o mesmo indivíduo, né? Não o mesmo indivíduo. Oi? Não o indivíduo que está atualmente como coordenador da engenharia de produção, por exemplo. Ele também é representante docente lá na especialização, ou seja, 2 órgãos, 2 instâncias deliberativa e colegiada. O mesmo indivíduo está em 2 instâncias colegiadas ao mesmo tempo. Mas aí eu acho que tem que ver os centros, né? Assim, na verdade, o que eu estou fazendo a referência inclusive na referência que o professor Rafael trouxe, que é o permitido, né? Que é aquela referência de que o próprio regimento geral traz as cadeiras, assegura as cadeiras para as representações de colegiado de curso. Agora, se o centro está praticando de outra forma, aí tem que avaliar, né? Como está sendo feito, né? Porque o que o professor Rafael colocou é permitido, sim, que tem a previsão dentro do regimento. Tudo bem. Eu falo que tem a previsão, mas logo depois tem uma proibição, então fica controverso. É necessário colocar uma, né? Deveria estar mais, talvez, um esclarecimento, eu concordo. É necessário trazer. Deveria dizer que as exceções, né? As exceções seriam o que o senhor trouxe. É importante trazer a exceção. Agora eu trago aqui também a problemática, a realidade que nós vivemos nas unidades universitárias. Eu peço licença aí, porque eu não pedi a fala. Eu trago a realidade. A cada dia que passa, nós vemos aumentar a quantidade de burocracias dentro da nossa universidade. Tudo tem sido muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Nós tomamos uma decisão que foi de unir os semestres, né, de sobrepor o semestre 2021.2 e 2022.1. E esse impacto maior é aqui na sede. Né? Eu tenho 17 horas de encargo de graduação, porque a gente sobrepôs e eu tenho que dar as disciplinas de semestre par ímpar. Isso está acontecendo com uma série de professores novamente. Né? Já desde que esse foi um problema que a gente passou na criação da universidade, com a abertura das vagas, com o semestre 2014.2, né, a seleção para 2014.2, para que houvesse a seleção para os cursos novos no ano de 2014, a gente não passasse 2014 inteiro sem nenhuma seleção, já que os cursos antigos não tiveram. Então, isso teve uma sobrecarga, uma sobreposição de semestre, uma sobrecarga em todos os professores, está se repetindo agora. Então, eu aqui no Centro das Ciências Biológicas da Saúde tenho tido uma dificuldade muito grande para ter pessoas disponíveis para assumir um cargo de coordenação, porque a gente está vendo a quantidade de burocracias que estão sendo implementadas e adicionadas em todos os nossos processos dentro da universidade. O pouco apoio técnico que a gente tem é uma realidade, né? Outro dia, inclusive, a gente fez uma fala, a Jaqueline estava como pró-reitora fazendo empenho até tarde, porque não tem pessoas para trabalhar. Então, a gente fica até tarde fazendo trabalhos, se sobrecarregando. Nossa comunidade está toda adoecida. A nossa comunidade está toda adoecida. Professores, servidores, técnicos, administrativos, estudantes. E nós que estamos na ponta na gestão, a gente precisa tirar forças da onde a gente se segura para conseguir
dar suporte à nossa comunidade. Então, a gente está passando por um processo gravíssimo aqui de sobrecarga de trabalho, todos nós. E aí, tem sido muito difícil encontrar pessoas que queiram assumir, né? Pessoas que queiram... Todo mundo agora está, e é o correto, está querendo cuidar de sua vida e sua saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente escreve no papel e o que é que a gente consegue executar. A nossa universidade ela precisa olhar para si, precisa sair do papel e precisa pensar na execução. O que é que nós vamos, qual é a conduta, a condução que nós vamos levar? Nós vamos nos grudar no papel e ser rígidos ou nós vamos olhar para a nossa realidade de poucos servidores, né, poucos professores, poucos técnicos administrativos, pessoas adoecendo, e a gente vai tomar posições para que a gente possa fazer a universidade funcionar de verdade, sem adoecer os seus servidores, a sua comunidade. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar também para a nossa universidade. Professor Taídes. Só queria cumprimentar o professor Rafael pela fala, que ela transmite bem, né, a realidade. E no meu caso, professor Rafael, eu quero assumir uma coisa a mais, justamente para ver se as coisas andam melhor, mas tudo bem. Professor Antônio, não me sinto suficientemente satisfeito com a exposição e com a discussão feita aqui. Então, com base no artigo 33 do Regimento Geral, parágrafo 5º, eu gostaria de pedir vista. Como a gente não foi ainda para a etapa de votação, né? E a vista pode ser solicitada antes da votação, então eu gostaria de solicitar, como parece que foi apresentado hoje também, né? Não foi enviado antes. Não, só a apresentação não me sinto suficientemente contemplado. Eu quero uma consulta minha com outras pessoas, então eu gostaria de pedir vista. Mas o conselheiro Taídes, a gente tem que fazer uma outra observação, né? Que o senhor, na verdade, é impedido, né? O senhor é a parte interessada no processo. Assim, eu compreendo que, pelo próprio regimento, né, como o senhor mencionou, o senhor tem, né, eu acredito que o senhor está impedido quanto à situação de voto no próprio documento, né? O que o senhor foi que... Mas não fala de vista, né? Oi? Qual é o artigo que veta em relação à vista? Porque a vista não tem especificação. Voto, concordo com você. Não, mas conselheiro, a vista quer dizer que o senhor vai dar um outro voto para o processo. Né? Então, o senhor pede vista, né? Aí o senhor vai dar um outro voto. Então, no processo, na reunião seguinte, teremos que votar o parecer da conselheira Jaqueline, que ela já deu o voto dela naquele parecer, e o parecer do senhor, que o senhor vai emitir um voto naquele parecer. Tá, então eu vou verificar a possibilidade de entrar com recurso no consumo. Obrigado. Tá? Obrigado, professor. Mais alguma situação? Aí, professor Rafael, né, o professor fez uma menção, é aquilo que o magnífico reitor vive falando, né, das nossas insistências junto ao Ministério da Educação para a liberação de vagas. Inclusive, nós estamos ainda praticamente na metade, né, das vagas para técnico. A gente sabe o quanto que essa categoria, né, dá vazão, inclusive, nesses processos que o senhor menciona, né, de ter, né, que segurar toda essa parte de operacionalização dentro não só dos centros, mas as pró-reitorias acontece isso, as diretorias, as superintendências que nós temos, e é uma situação que, inclusive, né, com a pandemia, que nós precisamos estar o tempo todo replanejando, repensando situações, ela só agravou, né, porque aí a demanda de que replanejar, repensar situações, ela foi agravada, e até, né, semana passada, a gente estava discutindo um plano de retomada, ou seja, fazendo atualizações, e imagina a quantidade de demanda que se gerou só para criar aqueles documentos todos, né? O quanto de documento nós criamos nesse período. Eu digo nós, o Conselho Universitário, as câmaras, os grupos de trabalhos que foram construídos ao longo dos 2 anos e alguma coisa aí de pandemia, né? Eu deixo em aberto, né, para considerações e levantamento de questões acerca do parecer da conselheira Jaqueline, que vota pela manutenção da redação original do próprio regimento geral da universidade. Professor, desculpa o impedimento e a insistência, mas não consegui achar no regimento onde fala do impedimento. É no regimento geral ou tem uma resolução? É o regimento geral, artigo 30, inciso 5. Artigo 30.
Mais alguma consideração? Vou colocar em votação o parecer da relatora, conselheira Jaqueline, que trouxe, né, todos os elementos, né, considerando uma situação geral para dentro do marco regulatório nosso, que é o regimento geral, e ela vota pela manutenção, né, da escrita do artigo da forma que está atualmente. Então, quem concorda com o parecer da relatora, né, permaneça como está. Se tiver algum voto contrário, abstenções, eu peço que, por gentileza, que registre no chat da reunião. Temos um registro de abstenção. Aí a secretaria vai fazer o registro. Esse era o nosso último ponto de pauta, né? Como eu já havia mencionado nos informes, nós temos pelo menos 4 processos aí que estão para virem para a pauta, e assim que nós tivermos finalização deles, nós traremos para dentro da pauta da Câmara de Normas. Agradeço a todos os conselheiros, a conselheira Naícia, que veio, mesmo de férias, né, por um momento da nossa reunião, para que pudesse acompanhar, e eu declaro encerrada a nossa 10ª reunião ordinária da Câmara de Normas e Recursos.